Paz do Senhor, abençoados de Jesus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos. Firme e forte com Jesus. Glória a Deus. Estou com a Bíblia aberta aqui em Reis 6, aonde a palavra do Senhor diz assim: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele algumas coisas. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do cavalo e encontrou-o, e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem, meu senhor. Me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: Se servindo, toma 2 talentos, e estou com ele. E armou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes, e sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Chegando ele à altura, tomou-se-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens. E foram-se. Então ele entrou e pôs diante do seu senhor. E disse-lhe Eliseu: De onde vem Geazi? E ele disse: Teu servo não foi nem outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou sobre o seu carro? Encontraste era isso ocasião para tomares prata, para tomares vestes, oliveiras, vinhas, ovelhas, bois, servo, serva? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu radiante dele, leproso, branco como a neve. Eita Deus! Esse Deus é um Deus de justiça, né, meus irmãos? Não há nada encoberto, né? Diante dos olhos de Deus que Deus não possa falar, revelar. Quem é que engana um servo do Senhor, né? Como é que pode enganar um servo de Deus? Um servo que tem uma intimidade com Deus, tem a presença de Deus. O outro achou que podia enganar, né? Contando mentira. Mas o homem de Deus, né? Eliseu, um homem de Deus, um profeta, tinha uma intimidade grande com Deus. E o outro amigo dele achava que podia enganar. Logo quem? Um servo temente a Deus, um profeta de Deus. Aqui foi quando Naamã, né? A história aqui quando Naamã foi curado da lepra. Naamã trouxe muitos agrados, né? Vamos dizer assim, muita prata, muito ouro, muitas coisas para oferecer a Eliseu como gratidão, né, pela cura dele, né? Mas Eliseu, como um homem de Deus, ele só fazia o que Deus mandava. Ele não aceitou nada que veio de Naamã. Porque quando Deus curou Naamã, Deus curou de graça. Deus não pediu nada em troca a Naamã, né? Deus não prometeu a cura de Naamã em troca de coisas, de bens materiais, né? De ouro, de prata, de boi, né? Deus deu a cura de Naamã, foi de graça. Naamã foi curado de graça. Ele só tinha que obedecer a voz do profeta, né? A voz que Deus deu ao profeta para falar para ele.
Então, a única coisa que Deus queria de Naamã era obediência. A partir do momento que Naamã obedeceu à voz do profeta e entrou naquele rio, que foi curado da lepra, né? Deus não pediu nada em troca. Ainda assim que Naamã quisesse ser grato, né? Porque tem pessoas que ela é grata ao servo de Deus. Quando Deus usa, quando Deus dá um recado, ela abençoa. Se ela quiser sentir no coração de abençoar, ela abençoa. Por livre e espontânea vontade, né? Ela é grata por aquela pessoa ser uma serva de Deus, né? Ser uma pessoa que tem uma intimidade com Deus, que Deus usa. Mas isso aí não quer dizer que a pessoa faça isso em troca de algo. Porque a função dos servos de Deus é essa, ter intimidade para Deus usar mesmo, para quem Ele quiser. E aqui, esse rapaz aqui, ele achou que ia enganar Eliseu, que poderia enganar Eliseu, Geazi. Aí ele foi atrás de Naamã. Ele viu que Naamã ofereceu tantas coisas e Eliseu não aceitou. Ele já achou que pensava que ia enganar Eliseu e foi atrás de Naamã. Naamã já tinha partido com a comitiva dele e ele foi atrás. Sabe por quê, meu irmão? Porque o olho cresceu, né? Ele cobiçou as coisas dos outros. Ele criou olho, como a gente fala aqui, né? Ele criou olho por tantos bens que Naamã tinha, por tantas coisas que Naamã tinha. Na visão dele, ele ia se dar de bem, pegando aquelas coisas da mão de Naamã, achando que estava escondendo as coisas de Deus, do homem de Deus, do profeta. Se deu mal. Ou que leva à desobediência. Porque se ele fosse uma pessoa obediente, se ele não criasse olho pelas coisas que Naamã ofereceu a Eliseu, a palavra de Eliseu bastava, né? Porque Eliseu não aceitou nada das mãos de Naamã. Simplesmente Naamã foi curado e voltou para a cidade dele com a comitiva. Mas o outro viu tanto talentos, tantas coisas que ele poderia se dar de bem. Ele nem se importou com o que Deus poderia fazer com ele. Ele achou que ele não ia ter punição da parte de Deus. Ele achou que ele não ia ser punido com aquilo. E foi enganar, né, usar o nome do servo de Deus. Meu irmão, não é brincadeira não. A gente lê um negócio desse aqui, a gente vê, né? Quantas pessoas ela servindo a Deus, ela faz coisas erradas, né? Peca, faz coisas erradas, achando que Deus não está vendo, achando que está fazendo as escondidas, realmente. Sobre os olhos do ser humano, o ser humano não vai estar vendo, mas Deus, Ele está com o olho em todo mundo. Principalmente quando é com o nome dele, usando o nome dele para brincadeiras, para mentira, para coisas que não agradam a Deus. E Deus pune sim. Aqui esse Geazi, ele usou o nome, né, do filho dos profetas, foi atrás de Naamã dizendo. Quer dizer, ele quis se beneficiar das coisas que Naamã ofereceu a Eliseu, mas usando o nome dos filhos dos profetas. Naamã já deu várias coisas. E ele voltou, ainda mentiu para Eliseu. Eliseu perguntou onde ele estava. Ele disse que não tinha ido a lugar nenhum. Não tinha se movido para lugar nenhum. Mas o homem que serve a Deus, Deus não deixa ser enganado e nem deixa se enganar. Ó o bom, meu irmão, de servir a Deus de verdade, viver na obediência. Deus, ele não vai deixar ninguém te enganar. Ele não vai deixar você ser enganado. Ainda assim que as pessoas tentem ser esperto com você, tentem tirar proveito de você como servo de Deus, ou até fala de você, trama contra você, mas Deus não deixa as coisas ficarem em oculto, principalmente quando usa o nome de Deus. E aqui o castigo desse rapaz foi a lepra.
A lepra que era de Naamã passou toda para ele. Ele ficou branco como a neve. E aqui Eliseu disse que ele e a descendência dele toda ia ser leproso e nunca mais ele ia ser curado. Imagine, meu irmão, a palavra liberada de um profeta de Deus prevaleceu, porque ele ficou leproso. Ele ficou leproso por causa da mentira, de ter usado o nome do profeta, ter usado o nome de Deus com mentiras, né? Cresceu o olho com todas aquelas coisas que não pertenciam a ele, e ele pagou o preço. Quer dizer, Naamã foi curado daquele orgulho, né? Da lepra, passou a ser um novo homem, um novo comandante, servo de Deus. E esse aqui que andava com o profeta, via as maravilhas de Deus, presenciava o poder de Deus através da vida de Eliseu, via o poder de Deus ali através do servo de Deus, o profeta Eliseu. E ainda assim ele foi mentir para o profeta e foi mentir com o nome de Deus. Aí o profeta lançou a palavra. Esse sim é um verdadeiro profeta, meu irmão. Porque o profeta, quando abre a boca, que lança a palavra, que a palavra é liberada, quando é de Deus, as coisas acontecem. Aqui bastou ele liberar a palavra, que ele ia ficar leproso, Gease. E ficou com os braços branco feito a neve, cheio de lepra. E a palavra ainda foi lançada para ele assim, que ele e a descendência dele toda ia ficar leprosa. E aí, meu irmão, vai recorrer a quem? Se foi uma ordem de Deus, vai recorrer a quem? Né? Quando a gente erra, né, que a gente faz as coisas escondido, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não vai punir. Oh, meu Deus, que povo tolo. Deus está de olho em tudo, em todos. E aqui fica, meu irmão, um exemplo que Deus cura qualquer um. Aqui está o exemplo na palavra, que Deus cura qualquer um que crê nele, que quebra o seu orgulho, qualquer um que se renda a ele, a Deus, qualquer um que crê no poder de Deus sem duvidar. Deus cura sem pedir nada em troca. Deus cura sem determinar valor para você. Deus pode te curar, pode te abençoar, pode te libertar, sem querer nada em troca, meu irmão, seu, sem querer seu dinheiro, sem querer um bem seu, sem querer nada seu em troca. Aqui a única coisa que Deus quer de você, de mim, de você, é a obediência nele, né? E crer e ter fé que Deus faz. Aqui esse homem foi curado e levou um monte de agrado aqui para o profeta. O profeta não aceitou, porque a palavra que Deus deu a ele para Naamã ser curado, o recado que mandou para Naamã vir até o rio, mergulhar naquele rio, Deus não ofereceu a ele dinheiro, Deus não ofereceu a ele bens, Deus só queria curar, quebrar aquele orgulho dele, fazer ele um novo homem, uma nova criatura. E Deus não pediu os bens dele em troca. E olha que Naamã era um chefe da guarda cheio de riquezas. Deus não pediu nada a ele em troca. Deus só quis curar. A única coisa que Deus quer, meu irmão, de nós é a obediência. Se a gente obedecer à voz de Deus, se a gente ouvir, andar na obediência com o Senhor, a gente tem tudo com Deus. Se a gente tiver fé naquilo que a gente está buscando da parte de Deus, Deus faz. É por isso que eu sempre falo aqui, eu prego para vocês aqui,
que para Deus curar vocês, não precisa você estar dentro de uma igreja fazendo campanha, dando determinada oferta. Pare com isso. Deus, ele pode te curar, pode fazer um milagre na tua vida, sem querer nada em troca, meu irmão. Só a tua fé, só a tua obediência com ele. Ele pode te curar. Não precisa ninguém estar te falando. Faça isso, faça aquilo que Deus te cura. Basta você crer no poder dele. Basta você ter fé nele. E orar todo dia, porque tua cura vai chegar. E não se preocupe, que Deus não vai pedir nada a você em troca. Você que vai se sentir grato com tudo que Deus faz na tua vida, com tudo que Deus é na tua vida. Aí se você quiser abençoar alguém, quiser abençoar, você pode, por livre e espontânea vontade, não alguém te obrigando que para Deus te curar, para Deus te abençoar, você tem que entrar em uma campanha, entrar em um propósito dentro da igreja. É você e Deus, meu irmão. É você e Deus. É a tua fé. É pela tua fé que tu é curado, é pela tua fé que tua família é transformada, é pela tua fé que tua família é liberta, é pela tua fé que tu é curado. Tudo depende da nossa fé com Deus. Eu lendo aqui, eu meditando aqui nessa palavra, eu vejo, né, que um homem se limpou de uma doença, ele foi curado, né? E ele quis abençoar o servo de Deus, o profeta. E o profeta não aceitou nada. Não quis nada dele, nada, nada, nada. Porque aquele milagre foi de graça. Ali foi um propósito de Deus na vida daquele homem, porque ele era muito orgulhoso, era muito severo, era muito mandão, era orgulhoso demais. Se você meditar na palavra, Deus não mandou ele mergulhar numa água limpa, não, como Deus tem estratégia. Deus mandou ele mergulhar foi em um rio sujo, que era para ver até onde ia aquele orgulho. Ele não tinha ideia, meu irmão, que quando ele mergulhasse naquela água suja, ele seria curado. E ele foi curado, ele viu o poder de Deus. Quando Deus quer curar até em uma água, meu irmão, até se a água for suja e você tiver fé e Deus te dá uma ordem, você é curado sim. Porque Deus tem os meios dele fazer e trabalhar na vida de quem ele quer. De Naamã foi daquele jeito, foi naquele rio com água suja. Mas na minha vida, na tua vida, na vida de outras pessoas, foi de um jeito. Para cada um, Deus trabalha de uma forma. Na vida de cada filho, Deus trabalha de uma forma, de um jeito diferente. Mas Deus não pede nós nada em troca. A única coisa que Ele quer de nós é obediência. É ter fé naquilo que a gente busca em Deus. Então aqui fica uma lição para a gente que frequenta a igreja, que muitas vezes está numa casa de Deus, tendo campanha e você tem que, não sei quanto de oferta, para botar naquele envelope ali. Você quer uma porta aberta? Oferte aqui para o Senhor, que Ele vai abrir essa porta. Você quer um milagre na tua casa? Oferte hoje aqui, pega esse envelope, bota o teu melhor aí dentro. Isso é mentira, meu irmão. Isso é mentira, que Deus não faz troca assim. Deus Deus não faz as coisas por barganha. Deus não pede nada em troca, Deus não pede o dinheiro de ninguém para curar ninguém. Deus não pede oferta a ninguém para curar ninguém. Deus não determina valor para Ele curar ninguém. Quando Deus cura é pela fé que a gente tem nele.
Se aqui esse servo aqui, esse profeta fosse ambicioso, como alguns profetas de hoje, esses mentirosos que se fingem ser homem de Deus e não é, que se faz tudo por dinheiro, prega a palavra de Deus por dinheiro, por cachê. Se fosse alguns profetas de hoje, meu Deus, quando esse homem rico chegasse na igreja, poderia dar um carro cheio de ouro, de prata, que eles iam aceitar, se corromper com os presentes, né? Porque é assim. Hoje, se tem um membro dentro de uma igreja e tem dinheiro, aquele pastor ali não quer perder aquele membro de jeito nenhum, porque a oferta dele é gorda, o dízimo dele é gordo. Ele pode estar errando dentro da igreja, ele pode estar pecando dentro da igreja, pintando e bordando, mas ele não é chamado a atenção, porque tem benefício com ele. Mas aqui o servo de Deus, o profeta, ele não se corrompeu, não. Ele não aceitou nada do comandante, né? Se fosse os de hoje, alguns de hoje, aceitaria. Mas o que o profeta aqui tinha, intimidade com o Senhor, obediência, valia mais do que aqueles presentes todos que Naamã trouxe. Agora esse outro aqui se corrompeu, porque viu muitos ouro, muitas pratas, né? E correu, foi atrás de Naamã atrás. O olho cresceu, a usura para querer ter muitas coisas, se dar de bem, e acabou se dando de mal, porque não se engana Deus, não se engana e nem se esconde algo de Deus. Não adianta a gente se esconder, fazer coisas erradas, mentir, achando que Deus não está vendo. Na hora certa a conta chega, na hora certa a punição de Deus chega, não adianta. Não tem para onde a gente correr. Ou a gente anda direito com Deus, ou a gente vai ser o tempo todo sendo punido pelas coisas erradas que a gente faz. Porque a gente paga sim pelos nossos erros, a gente sofre sim as consequências pelos nossos erros. Vai estar servindo a Deus, vai estar mentindo, vai estar escondendo, vai estar fazendo coisas erradas, achando que Deus não está vendo, uma hora a conta chega. Então, ou a gente anda nos caminhos do Senhor corretamente, ou a gente anda na verdade com Deus, Deus cuidando de nós, provendo em nossas vidas, ou a gente anda errando e toda hora Deus vai puxar a nossa orelha. O melhor é andar, né, na honestidade com o Senhor, servindo a Ele de verdade, na obediência, né? Aqui, esse daqui ficou com uma das piores doenças daquela época. Ficou leproso. E qualquer da descendência dele que nascesse também já ia nascer leproso. Foi uma ordem de Deus que veio do profeta. A palavra foi liberada, meu irmão. Quando ali a palavra é liberada da nossa boca, da parte de Deus, pode ter certeza que as coisas a palavra ela não vem em vão, ela não fica vazia. Então vamos servir esse Deus de verdade, vamos obedecer, vamos ser obedientes a Deus, para que a gente não venha sofrer as punições, porque Deus pune sim. Então vamos servir a Deus de verdade, andar na verdade com Ele, porque Ele sempre vai ser com a gente, Ele vai sempre pelejar por nós. Quando vier alguém aqui como esse Geazi que mentiu para o profeta, Deus já mostrou logo, através do profeta, ele já ficou logo sabendo que o outro errou. Por quê? Porque Deus não deixou ele se enganar, não deixou ele ser enganado por ser obediente a Deus. Deus não deixa quando a gente é obediente a Ele. Ele não deixa ninguém nos enganar e nem a gente ser enganado. E as pessoas, elas brincam com as coisas de Deus, brincam com os servos de Deus, quer fazer e acontecer, não sabe do poder de Deus, não conhece o poder de Deus e quer viver a vida com Deus de qualquer jeito e não é assim. Então essa palavra fica como exemplo para a gente, né, que busca um milagre da parte de Deus, que Deus não cura a gente em troca de nada, não pedindo nada a gente.
Deus cura de graça, basta a gente ter fé, né? Aqui fica um exemplo que a gente não pode viver mentindo para Deus, mentindo contra os servos de Deus, porque Deus está de olho em todos nós. Quando a gente vive na verdade com o Senhor vai sempre nos mostrar quem é que está indo contra a gente, quem está falando da gente. Não adianta. Nada fica escondido aos olhos de Deus. E aqui também fica um exemplo que a gente não pode, né, crescer o olho por nada de ninguém, por bem de ninguém. Cada um Deus dá de acordo com as coisas, o tanto que Ele quer. Deus, Ele tem uma porção para cada um. Não adianta a gente invejar, porque a irmã ora mais, busca mais, tem mais presença. Não adianta a gente ter inveja porque Deus usa mais aquele irmão, aquela irmã, né? Se todo mundo buscar, se todo mundo ser obediente, vai ter também da parte de Deus. É só buscar, é só orar, é só ter intimidade com Deus, é ter uma vida corretamente com o Senhor, andar nos caminhos do Senhor verdadeiramente, que você tem tudo com Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Palavra maravilhosa, palavra de Deus, né? Para que a gente abra os olhos, que no dia de hoje é diferente, né? Se fosse no dia de hoje, esse profeta aqui, que não seria o profeta verdadeiro de Deus, ia aceitar aqueles presentes todos do capitão, né? Ia se corromper, mas aqui o servo de Deus, quando ele é fiel a Deus, ele não se corrompe por presente nenhum. Hoje em dia, meus irmãos, quem bota os pastores a perder são as ovelhas, algumas, que fica tratando o pastor como Deus. É meu pastor para lá, meu pastor para cá, é adulando, é agradando. A gente, pelo pregador, pelo servo de Deus, a gente tem que ter respeito, né? Que ele é um servo de Deus, mas não ficar bajulando, tratando ele como um Deus, porque o nosso pastor é Jesus. Esse é o verdadeiro pastor, é o nosso Jesus. O homem é falho. Então, muitas vezes, quem estraga o pregador, o pastor, são as próprias ovelhas. Glória a Deus. Jesus falou teu coração nesta noite, Deus falou contigo. Que o Senhor venha abrir os teus olhos, abrir o teu entendimento para a palavra. Que o Senhor continue falando ao teu coração. Amém, meus irmãos? Que Jesus continue abençoando a vida de vocês, tá bom? Fica com Deus. Crê neste poder, porque Deus cura.